A banda mineira Overdose foi injustiçada? Merecia o mesmo reconhecimento que, por exemplo, Sepultura? Assista o vídeo até o final que vamos tentar responder enquanto deciframos o disco Circus of Death do Overdose. Mas antes de seguir, eu quero pedir para você se inscrever no canal, já deixar o like, comentar o que você acha da banda Overdose e do disco Circles of Death. Se tiver ouvindo a gente em outra plataforma como Spotify, já segue lá também e comenta. E se quiser seguir a gente lá no Instagram, @Decifrando Discos. Vamos pro vídeo. Circles of Death foi o quarto disco completo da banda mineira Overdose. Foi gravado no lendário JG Studios em Belo Horizonte. Foi gravado e mixado pelo também conhecido produtor Galgan, ou Golgan, ou como seja a pronúncia do nome dele. E quem assina a produção do disco é a banda Overdose e a lendária Cogumelo Records, que lançou esse disco em 1992. Maravilhosa arte original da capa foi desenhada por um cara chamado Marcos R. Costa, a partir da concepção do vocalista Bozol. Esse disco foi relançado com um tracklist reordenado e com outra capa que, para mim, é bem sem graça comparada ao original. Eu lembro que só consegui achar essa versão em CD por muito tempo. Essa que eu tô falando é aquela que tem um cara rindo com um nariz de palhaço. Até o mais recente relançamento da discografia do Overdose, que foi toda remasterizada pelo guitarrista Cláudio Davi, com vários bônus legais. No caso do Circus of Death, vem um DVD extra, com 2 shows da época, inclusive um show aqui em Brasília. E a formação da banda na época era Sérgio Sikovits na guitarra, Fernando Pazini no baixo, André Márcio na bateria, Pedro Bozó nos vocais, creditado aqui como BZ, e o grande Cláudio Davi nas guitarras. Eu acho esse disco bem consistente e regular. As músicas que para mim se sobressaem são A Pesada Prophet, A Good Day to Die, que foi baseada no filme Flatliners, no Brasil traduzido para Linha Mortal, que fez bastante sucesso na época, que é um filme com a Julia Roberts, Kiefer Sutherland e Kevin Bacon no elenco. The Zombie Factory é outra música que se destaca no disco, que inclusive foi regravada no próximo disco, o of Decadence, com acréscimo de algumas percussões, mas para mim essa daqui é a melhor versão. E também temos a faixa de abertura Violence, que teve um videoclipe na época que passou bastante no Fúria Metal da MTV Brasil e eu lembro de assistir bastante na época. A banda Overdose é uma das pioneiras do metal brasileiro. Dividiram um LP que marcou história, que foi o século XX / Bestial Devastation, com o Overdose de um lado e os menores de idade do Sepultura de outro. O Overdose já era uma banda conhecida na época na cena de Belo Horizonte e o Sepultura estava começando ainda. Depois as bandas seguiram caminhos bem distintos, onde o Sepultura foi do death metal carroça para se tornar um dos maiores expoentes do thrash metal mundial, e o Overdose navegou por lados mais virtuosos nos próximos discos. Em um ponto, o som das bandas começaram a se reaproximar. Justamente nessa fase dos Kill, porque o Circus of Death já é um disco com um certo peso, um groove, vocais alternados entre gritos e um pouco mais cantados, mas assim, ainda com uma pegada bem raivosa. E pouco depois o Sepultura soltou o Chaos AD, que começou a distanciá-los do thrash metal mais tradicional e aproximá-los também dessa parte mais de groove metal, digamos assim, que era o que estava sendo feito na época. A diferença, na minha opinião, é que o Overdose ainda estava no circuito underground, com a lendária Cogumelo Records por trás, ali na produção, enquanto o Sepultura já estava na crista da onda, com uma gravadora gringa apostando neles e impulsionando a banda para o mundo afora. Eu não tô querendo comparar tanto os dois discos assim, porque eles são, eu vejo eles muito diferentes entre si, mas é fato que eles voltaram a compartilhar o mesmo público. E eu gosto muito do Circus of Death desde a primeira vez que eu ouvi. Se eu não me engano, foi meu amigo Guilherme Negrão do Slug quem tinha o LP e levou lá em casa pra gente ouvir. Eu gosto nesse disco que eles conseguiam dialogar com o metal que estava sendo feito na época
mas sem tirar vários pontos essenciais da banda, como por exemplo os solos do Cláudio Davi, que são sensacionais. Então, de certa forma, mesmo modernizando um pouco o som, eles ainda mantiveram algumas raízes ali. Então, eu acho esse disco assim muito na medida certa. Os vocais do Bozó, por exemplo, para mim, é nesse disco onde ele conseguiu a melhor performance vocal dele. E o resto da banda é muito competente também e colaboram para esse disco sair tão coeso e pesado. Hoje em dia, os meus discos favoritos do Overdose são esse disco e o Século XX, que eu ouvi com mais carinho, com mais atenção depois que saiu esses remasters recentemente. E dá para ver que a banda já era muito boa. Mas até por uma lembrança afetiva, eu acho que o Circus of Death é o melhor disco do Overdose. Eu até recomendo que vocês ouçam toda a discografia da banda, porque ela é muito diferente. Os discos são muito diferentes entre si. Tem uma fase ali um pouco mais virtuosa ali no meio, que realmente não é muito a minha praia, mas se você ouvir toda a discografia, todos os discos têm alguma coisa interessante. Agora, o Overdose merecia ter mais reconhecimento? Olha, eu acho que sim. A banda tinha muita qualidade, conseguia dialogar com o que era feito na época e também foram um dos pioneiros do metal nacional. Existem muitas teorias, inclusive um certo boicote da Glória Cavaleira, quando ela era empresária do Sepultura. O que até faz sentido, já que, como eu falei, em um momento eles voltaram a dividir o mesmo público. Principalmente a partir do disco seguinte, o Progress of Decadence, onde eles começaram a incorporar aquelas batucadas e de imediato foram apontados como seguidores do Sepultura. Só que os discos saíram mais ou menos no mesmo ano ali, tanto o QZD quanto o Progress em 93. Então é meio difícil dizer que um imitou o outro, um ouviu a ideia do outro, até porque eram tempos diferentes. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Produzir um disco era um trabalho muito grande, desde a composição até o disco chegar na loja. Um disco não saía em um mês. Então, sinceramente, eu não acho que algum influenciou o outro sonoramente. Eu acho que era uma ideia que estava meio no ar. Pois desde o sucesso do Arise, o Sepultura era tratado pela mídia estrangeira como os Jungle Boys, meio ressaltando que eles vieram de um lugar que para os gringos era como se fosse uma selva mesmo. Então, fazia sentido querer aparecer lá fora como uma banda brasileira. Fazia sentido introduzir alguma coisa da música local. Aí a diferença, como eu falei, foi a máquina de divulgação por trás. Uma banda tinha e a outra não tinha. Inclusive, sobre essa treta, eu recomendo que vocês assistam o ótimo documentário Ruído das Minas, que além desse corte específico dessa treta Sepultura e Overdose, também é um documentário fantástico que aborda muitos pontos ali do começo da cena metal mineira. Então eu acho que o Overdose merecia sim melhor sorte na carreira, pois qualidade eles tinham de sobra. A banda encerrou as atividades depois do disco Scars e depois ficava fazendo depois de alguns anos, começou a fazer alguns shows esporádicos se reunindo. Mais recentemente, uma nova formação liderada pelo guitarrista Cláudio Davi soltou dois novos singles do Overdose e prometendo soltar mais músicas e até um disco, quem sabe aí, com força total nos próximos anos. Vale a pena ficar de olho. E você, já conhecia o Circus of Death do Overdose? Deixe a sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, já deixa o like e se liga, porque na próxima semana eu vou soltar o último episódio dessa primeira temporada do Decifrando Discos Extreme. Passa esse vídeo para todo mundo que você acha que gosta desse tipo de som e até lá. Valeu!